Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, né, e junto, né, conforme todo mundo sabe, com o André Bom Tempo, né, a gente toma conta desse canal, desse projeto, né, o Mesa de Debates, né, e vamos dar continuidade à nossa programação, né, semanal, né, e o convidado de hoje é o Edson Índio, né, o dirigente da Central Sindical, Intersindical, né, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre sindicato, política nacional, né, para ter esse papo. Índio, antes da gente começar, por favor, se apresente um pouco mais. Olá, Guilherme, quero agradecer aí ao convite por essa conversa, né? Bom, meu nome é Edson, todos me conhecem como Índio, sou secretário-geral da Intersindical, também sou do Operativo Nacional da Frente Povo Sem Medo. Beleza, maravilha. Eu queria, então vamos já começar as perguntas, né? E a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: como que tá as coisas aí em preparação para o dia 19, que já é logo ali, né? Veja só, Guilherme, tá a preparação com bastante expectativa. A gente espera que no dia 19 seja maior que o dia 29. Claro, todos nós sabemos aqui que diante da pandemia é preciso tomar muito cuidado com aglomeração, enfim. Nós temos sido, temos insistido na defesa do isolamento social, de todas as medidas para evitar o contágio, mas nós sabemos que a maioria da população não tem tido o direito de se proteger da Covid-19. Boa parte da classe trabalhadora, em particular os mais empobrecidos, precisam ganhar à noite para comer de manhã. Então, a gente está num grau de preparação muito importante. Na semana passada, realizamos uma grande plenária nacional de todas as organizações que compõem aí e convocam o dia 19 de junho. Temos realizado encontros e plenárias estaduais. Essa plenária nacional e as plenárias estaduais são plenárias virtuais, né, pela modalidade virtual. Ainda ontem, enfim, já estava em torno de 200 cidades que já têm atos marcados. A gente está recebendo essas informações e com certeza vamos chegar no próximo sábado com muita mobilização nas capitais, mas também nas cidades médias e nas cidades do interior. Uma orientação que a gente tem passado agora, Guilherme, rapidamente, é a importância de realizar essas atividades nas cidades menores, nas cidades do interior, onde o peso do conservadorismo ele tem mais controle e a gente precisa mostrar que o povo brasileiro não aguenta mais o governo de Jair Bolsonaro. Sim, e como está essa discussão dentro das fábricas, né? Dentro da classe, como que vocês estão percebendo? Porque uma coisa, né, a gente que é da esquerda, né, que está na linha de frente das lutas, outra coisa é dentro da classe trabalhadora. Eu queria saber como que está nas fábricas, o que você tem recebido de informação. Olha, Guilherme, tem muito desníveis, né? Uma coisa é a parcela dos trabalhadores, que é minoritária, que está em home office, né? Que tem uma condição de trabalho que permitiu, nesse momento da pandemia, fazer o home office. Outra coisa são os trabalhadores da indústria, né? E os demais trabalhadores do nosso país. Infelizmente, nós temos a maioria da classe trabalhadora hoje está no setor de serviços, né? Quando tem um emprego formal. O que a gente identificou é que, primeiro, essa manifestação do dia 29 de maio foi muito da rua, né? E, sem dúvida nenhuma, e a sua pergunta é importante, porque a gente precisa conversar com os trabalhadores dentro dos locais de trabalho. As centrais sindicais, conjunto das centrais sindicais, estão unificadas e estão convocando agora para o dia 18, nessa sexta-feira, manifestações, assembleias nos locais de trabalho, em algumas unidades com paralisações parciais para dialogar com os trabalhadores e a defesa daquilo que a gente tem colocado como prioritário nesse momento, que é o auxílio emergencial para toda a população que está sem renda, que é a defesa da vacina já para toda a população e, na nossa opinião, a derrubada do Bolsonaro é o que garante que o país possa retomar a geração de emprego e renda, retomar investimento público, perseguir o
pleno emprego em nosso país, tão necessário, enfim, as demais bandeiras que nos mobilizam. Então, no dia 18 de junho, agora na sexta-feira, o movimento sindical vai realizar atividades, principalmente nas fábricas, né, que você tem ainda um contingente maior, que você consegue paralisar na entrada, fazer assembleias ali, discutir com os trabalhadores, mas vamos buscar realizar isso no máximo de categorias possíveis e também já convocando o 19 no sábado, as ruas, a manifestação de rua. Maravilha, Edson. A gente sabe que, né, existe diferença entre essas centrais sindicais, né? E a gente sabe que 2022 é algo que está sendo bastante discutido, né? Com a candidatura do Lula, né? Acho que em São Paulo, né? Acho que provavelmente o Boulos, né? Tá sendo cogitado para governador. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Assim, tem algumas lutas, como por exemplo até o próprio Fora Bolsonaro, né? E também acho que o Fora Mourão, que não seria lutas para 2022, seria lutas que inclusive eu falo para ontem, né? Porque a população está morrendo hoje, não está morrendo em 2022. Como que você vê essas discussões dentro das distintas centrais sindicais, né? Visando o ano que vem? Olha, Guilherme, o que eu percebo é que o conjunto das organizações estão preocupados com o agora, né? Como você disse, nós temos uma realidade muito cruel. Nós temos mais de 19 milhões de pessoas passando fome. A carestia, o preço do botijão de gás, o preço da carne, o preço do arroz, o preço agora da energia elétrica que está subindo. A carestia humilha a população, particularmente aqueles que perderam renda durante a pandemia. Nós temos uma taxa de desemprego que é assustadora, né? Quase 15 milhões de pessoas estão desempregadas, mais de 33 milhões de pessoas na informalidade, outra parcela imensa no trabalho por conta, sem nenhuma proteção social. Então, a situação dos trabalhadores é gravíssima, e é gravíssima hoje. A luta das centrais sindicais, mas também da Frente Povo Sem Medo e da Brasil Popular, é para garantir essas questões hoje, o agora. É claro que, em particular, aí para a Intersindical, nós achamos que é urgente derrubar o Bolsonaro para que o país possa encontrar soluções para os seus problemas. Mas se a gente não conseguir, pela via do impeachment, estamos vendo aí a CPI se desenvolvendo, né? Se a gente não conseguir interromper o mandato desse governo, nós vamos ter que fazer isso nas eleições de 2022. Esse debate ainda não apareceu, ou ainda não é a pauta principal das centrais sindicais. Imagino que os partidos, eu milito num partido, os partidos estão abrindo esse debate, mas nas centrais sindicais e nas frentes, nos movimentos sociais, a luta é por agora, principalmente pelo auxílio emergencial de R$600, pela vacina e pelo Fora Bolsonaro. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco mais como que é o funcionamento, né, inclusive para o ouvinte escutar, da intersindical, né, como que a intersindical funciona, né, onde que a intersindical está também. Veja, Guilherme, a Intersindical é a central sindical aí mais jovem do Brasil, foi fundada em 2014, com uma proposta de oferecer uma organização para a classe trabalhadora, para as mulheres e homens que vivem do seu próprio trabalho. Nós sabemos, você sabe muito bem, que a classe trabalhadora não é mais aquela classe trabalhadora fordista, concentrada em grandes unidades, né, que marcou, enfim, a luta sindical ao final da década de 70, início e ao longo dos anos 80. Então, nós estamos num grau de fragmentação brutal da classe trabalhadora, uma fragmentação que eu chamo de orgânica, né, em função da reestruturação produtiva realizada na década de 90, mas nos últimos anos a gente teve várias novas situações, a incorporação das novas tecnologias, dessas plataformas de aplicativos que acabam contratando pessoas dizendo que não estão contratando. Enfim, nós temos mudanças brutais aí na classe trabalhadora e que a gente precisa buscar oferecer uma alternativa. Tivemos uma reforma trabalhista
que legalizou praticamente toda a fraude que era cometida contra os trabalhadores. Então, a Intersindical surge com uma proposta de oferecer uma organização para a classe trabalhadora, para aqueles que têm emprego, sem emprego, dos que têm registro em carteira, mas também aqueles que estão na informalidade, dos que estão no serviço público, mas também no setor privado, do campo e da cidade. A gente funciona, enfim, através de uma direção nacional e direções nos estados, né? Nós não temos um regime presidencialista, nós somos um regime de secretariado. São 50 dirigentes no plano nacional e que a gente vem buscando debater o conjunto das questões que chegam nas nossas bases, nas diversas categorias que a gente tem inserção, para também oferecer uma alternativa. A fragmentação que a gente verifica na contratação da força de trabalho, que essa foi a maior mudança que houve nos últimos anos, mudaram as formas de contratar. Então, hoje você tem o trabalhador direto, você tem o trabalhador terceirizado, você tem o PJ, você tem o microempreendedor individual, você tem o autônomo permanente, você tem o contrato, enfim, intermitente, você tem diversas formas, o temporário, você tem diversas formas de contratação. E nós achamos, enfim, que é necessário você unificar a classe trabalhadora. A despeito da gente ter diversas centrais, a gente tem dado a nossa contribuição também para unificar as centrais sindicais naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental para os trabalhadores. Nesse momento, Guilherme, acho que a gente vai chegar nisso, nós estamos com um plano de emergência, né, para combater o Jair Bolsonaro, para defender medidas emergenciais, mas nós precisamos de duas questões fundamentais, que é pleno emprego, que é investimento público. E, claro, isso só se faz com um Estado que tenha força para atuar na economia e na garantia dos direitos estabelecidos pela Constituição de 88. Sim. Índio, você falou uma coisa muito interessante, né, que eu concordo bastante, que é a questão da unificação da classe trabalhadora, né, essa questão da fragmentação, né, da reestruturação produtiva, né, isso é de fato um problema. Então eu queria que você falasse para a gente quais são os trabalhos, né, como que a Intersindical vem atuando entre, por exemplo, os terceirizados, que são categorias que são potencialmente de luta perante a sua precarização, mas que são, né, um pouco mais difícil de se mobilizar por conta, né, de toda a pressão que existe por parte da patronal, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como que a Intersindical, então, vem atuando nesse sentido. Veja, Guilherme, o trabalhador ou a trabalhadora terceirizada, em geral, ele tem menos direitos, né? Não consegue criar, muita rotatividade, a rotatividade acaba sendo maior, e não consegue criar uma identidade coletiva entre esses trabalhadoras e os trabalhadores. Então, é mais difícil de você organizar, né? É mais difícil ter uma organização sindical que consiga abarcar os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, por exemplo. A Intersindical tem algumas linhas. Primeiro, a nossa linha é que o sindicato preponderante, o sindicato da categoria maior, ele tem que estar aberto a organizar os trabalhadores terceirizados. Isso não é fácil, né? Isso não se resolve só com palavras bonitas, com discurso, ou também de forma burocrática, mas as entidades sindicais, os sindicatos ditos tradicionais, eles precisam estar abertos, né, e com disposição de organizar essa parcela dos trabalhadores terceirizados, né? Enfim, o trabalhador terceirizado é um trabalhador como outro qualquer, né? E precisa ter os seus direitos garantidos. Então, o primeiro desafio é esse, é o sindicato se abrir, filiar esse trabalhador terceirizado, buscar, às vezes, oferecer o seu jurídico como assistência, porque a dificuldade maior é o problema da negociação, né? A hora que você vai negociar com o patrão, com a firma terceira, bom, ela diz, não,
esse sindicato não representa esses trabalhadores. Então, você tem aí um problema que é político, né, e que a gente precisa fazer o embate. Por outro lado, a intersindical, e nesse momento, inclusive, a intersindical tem criado, estimulado organizações de trabalhadores terceirizados, precarizados, né, das mais diversas formas, seja por associação, né, a gente tem criado no estado de São Paulo uma entidade dos trabalhadores autônomos, para também estimular a organização dos trabalhadores. O desafio é imenso, né? É importante também frisar, Guilherme, que boa parte dos trabalhadores terceirizados, eles, enfim, vou colocar de outra forma, né? O movimento social, o movimento de moradia, MTST, que é um importante movimento de moradia, particularmente no estado de São Paulo, tem uma força muito grande. Boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras que se organizam no MTST e têm um emprego formal é terceirizado. Então, o jovem terceirizado, uma parcela do movimento estudantil que trabalha é terceirizado. Então, ele também está no movimento. A gente precisa construir uma organização geral de todos os que vivem do trabalho para conseguir desenvolver um trabalho, que é uma luta política gigantesca que a gente precisa fazer. Agora, eu sei que eu estou falando bastante aqui, demorando muito nas respostas. Se a gente tiver um projeto de desenvolvimento nacional que persiga o pleno emprego, que tenha investimento público, que fortaleça a ação do Estado, que reverta a reforma trabalhista, que estimule a geração de emprego formal, a gente tem condições e que iniba a terceirização. De que maneira? Trabalho igual, salário igual. Se você tem um trabalhador terceirizado e faz o mesmo serviço de uma pessoa diretamente contratada, o correto é que ela ganhe o mesmo salário. Então, acho que a nossa luta é para que todos os trabalhadores tenham os mesmos direitos, os mesmos salários, as mesmas garantias. Isso, com certeza, iria inibir a terceirização, porque ela vem para precarizar, para reduzir direitos, baratear a força de trabalho. Sim, eu tive a oportunidade de acompanhar uma greve de terceirizadas da USP, né? Inclusive eu estudava sobre esse tema, né? E a gente sabe que tem um problema, né? Que né, do ponto de vista legal, é o sindicato que representa a categoria de terceirizados, que é diferente, né, do sindicato, né, da categoria de modo geral. E a gente sabe, né, que esses sindicatos, né, são bastante complicados, né, são uma verdadeira máfia. Como lidar com essa questão? Porque, para mim, acho que isso também é muito importante, né, porque para organizar os terceirizados, a gente vai ter que, né, lidar e até atropelar esses caras que estão, né, na frente né, dos terceirizados. Veja, Guilherme, primeiro, tem tantos terceirizados no Brasil e você dizer que tem um sindicato só que consiga representar esse contingente, nós sabemos que não consegue representar e muitas vezes nem tenta representá-los, né? Muitas vezes são sindicatos cartoriais. Agora, a gente precisa reconhecer que não é fácil, não basta o sindicato querer e está resolvido, né? Por outro lado, o sindicato também é feito por pessoas. Se a entidade sindical é controlada por pessoas que não têm compromisso com a classe trabalhadora, você tem um problema, você precisa substituir, né? O sindicato não é uma instituição, enfim, acima, ela é feita de pessoas. Se as pessoas que estão lá na direção são comprometidas com a classe trabalhadora, têm disposição para lutar, têm disposição para organizar, é uma coisa. Quando não tem, é mais difícil. Então, claro que esse é um debate político que tem que ser feito, né? E todas as entidades sindicais, você falava aí da USP. Então,
se o Sintusp, por exemplo, deveria querer, ele deveria sindicalizar os trabalhadores terceirizados da universidade. Oi? Mas já faz isso. Isso é importante, né? Os trabalhadores terceirizados têm que estar na direção do sindicato. É preciso saber, eles têm peso na direção do sindicato? Essas são questões. Agora, é claro, na hora de negociar, aí é um problema político. Às vezes o Sintus vai lá dizer com a reitoria diz, não, eu não negocio com vocês. Mas o patrão negocia com o trabalhador que está mobilizado, né? Então, a gente precisa enfrentar, sim, aquelas entidades fantasmas. Na maior parte das vezes são entidades fantasmas, você não conhece essa categoria. Agora, os trabalhadores terceirizados têm nas diversas áreas. Uma coisa, enfim, agora, inclusive, a gente tem buscado fazer uma campanha para os trabalhadores da limpeza. Estavam, no município de São Paulo, estavam em greve, né? Você tem a terceirização, o problema é que ela atingiu uma complexidade de funções e foi legalizada toda a prática de interposição fraudulenta com a reforma trabalhista, que a gente ficou com maiores dificuldades. Antes da aprovação dessa reforma trabalhista, a gente tinha uma cláusula do TST que limitava a terceirização na área meio, o que também não era fácil de você resolver isso, né? Porque foi mudando, não era nem uma legislação, era uma súmula do TST. Mas isso abriu, simplesmente hoje pode terceirizar qualquer função, qualquer área, e isso é um atraso imenso para a classe trabalhadora. Se resolve com luta política. E o problema da terceirização não é um problema do trabalhador ou da trabalhadora terceirizada, é um problema da classe trabalhadora, é um problema do povo brasileiro. E enquanto a gente não tiver um projeto de país que coloque a centralidade do trabalho, que coloque a proteção social, que coloque o respeito à jornada legal, que a gente consiga reduzir a jornada de trabalho, Guilherme. Tem uma questão que é fundamental, né? Nós temos o avanço tecnológico hoje, permite que todos pudessem trabalhar menos horas. Então, nós temos que lutar para reduzir a jornada de trabalho, que todos possam ter um trabalho digno, com proteção social. Se a gente faz isso, vai reduzir o interesse das empresas em terceirizar. Porque o objetivo da terceirização não é a especialização, né? A especialidade de uma firma terceira é alugar pessoas. O que faz uma firma terceirizadora é alugar pessoas. Aluga de uma empresa para outra. Nós precisamos acabar com isso. Você falou uma coisa muito interessante de projeto, né? Que o projeto... Então, eu queria que você entrasse um pouco mais. Que projeto seria esse? Olha, se a gente conversar aqui com 10, 15 companheiras e companheiros, cada um vai ter um projeto. Ou, pelo menos, né, vai puxar para cá ou para lá. Nós precisamos sentar para debater um projeto unitário das esquerdas, dos setores progressistas, da classe trabalhadora. Eu acho que algumas coisas me parece que são linhas mestras fundamentais de um projeto de país. Primeiro, nessa situação que o país está hoje, onde você tem como é que a gente pode... Enfim, a economia está paralisada, né? Você tem uma capacidade produtiva ociosa, completamente ociosa. Você tem 5 anos aí de crise econômica, seja recessão, seja baixo crescimento econômico, paralisia econômica, e você teve, desde 2015, mas isso piorou depois da aprovação da emenda 95, você teve um corte brutal no investimento público. Então, um projeto que restabeleça o desenvolvimento do país precisa anular ou revogar a emenda constitucional 95. Precisa retomar investimento público vigoroso. O que gera emprego no país é investimento público. Segundo aspecto é você fortalecer a ação do Estado. Quando eu digo fortalecer a ação do Estado, não é o Estado criminal, o Estado da força, o Estado da repressão, porque esse já é forte, esse já é brutal
esse, inclusive, assassina a nossa juventude, principalmente a nossa juventude preta e pobre das periferias. Nós queremos um Estado que tenha condição, primeiro, de propiciar os direitos que estão estabelecidos na Constituição de 88 e também um Estado que possa atuar na economia, né? Porque está mostrado aí que o mercado não é capaz de levar a uma sociedade menos violenta, menos barbarizada que essa. Então, nós precisamos de mais atuação do Estado na economia, nós precisamos de investimento público, nós precisamos reindustrializar a economia brasileira, que enfim, vem sofrendo aí por décadas um processo de reprimarização da sua estrutura produtiva. Nós precisamos reindustrializar o país. Claro, não é com a mesma matriz energética, não é o mesmo modelo baseado na indústria do carro, não se trata disso, mas se trata sim de buscar ter peso na valorização, né? Enfim, você ter indústria. Sem indústria você não tem condição de afirmar a soberania do nosso país. Sim. Você falou uma coisa, né, que eu acho que daria um debate bastante interessante, né, que essa unidade, né, dos sindicatos, unidade da esquerda, né, para discutir um projeto comum. Não sei se você conseguiu acompanhar o canal, né? O canal é um canal bastante democrático, onde que se expressa várias visões, inclusive muitas delas eu não possuo acordo, mas por uma questão democrática, essas visões é expressada de forma democrática. Só que o que se percebe, o Índio, é que existe uma diferença gritante, né, na esquerda, né? De gente falando A e de gente falando Z, né? De gente falando que gosta de macarrão, de gente falando que gosta de banana. São coisas totalmente, né, distintas, né? E a gente e agora entrando um pouco, né, numa parte mais crítica, né? A gente sabe que tem muitos setores da esquerda que não preza pela sua independência, né? Sua independência de classe. Como lidar com essa situação? Porque é algo que precisa ser discutido. Veja, Guilherme, a esquerda é diversa e é bom que seja assim, né? O pensamento único, enfim, não faz parte um pouco da nossa tradição, né? O Brasil é um país imenso, enfim, nós temos uma realidade muito diversa, o nosso povo tem uma diversidade grande. Então, a diversidade ela é um potencial que a gente precisa saber usar, né? Uma coisa é a diversidade, outra coisa é a autoconstrução e você só conseguir olhar para si mesmo e não colocar os interesses do país e os interesses da classe trabalhadora em primeiro lugar. Acho que isso é fundamental, né? Fala-se muito na divisão da esquerda e fala-se que a direita é unida. É possível, a direita se une em fazer negócios. Então, eles dividem lá o botim, dividem a grana, dividem o espaço e ninguém briga. A esquerda discute projetos. Então, puxa por aqui, sempre é mais difícil, porque você está discutindo, enfim, né? Estou falando aqui no melhor dos mundos, claro, que tem problema em todos os lugares. Agora, essa diversidade, principalmente num momento grave como que a gente está vivendo, né, de um governo genocida, um governo que flerta com o fascismo, que flerta com o autoritarismo, um governo que quer fechar o regime e acabar com as poucas liberdades democráticas que nós temos, é muito importante que o conjunto da esquerda, centro-esquerda, sente numa mesa para debater um projeto. Tem algumas questões que toda a esquerda tem já um debate acumulado, né? Uma é essa questão que eu falava aqui, do investimento público, a importância do investimento público. A outra, enfim, e portanto revogar a emenda 95. A outra é a importância de perseguir o pleno emprego, digamos, o emprego formal, mas também a capacidade do sistema produtivo de prover as necessidades humanas, claro, sempre respeitando aí os limites ambientais que estão saturados, estão completamente estressados. E você também
enfim, você falava da independência, né? A luta de classe, ela não é uma coisa linear, né? E a história aí dos pouco mais de 200, 300 anos do capitalismo, né? Ou de pelo menos dessa classe trabalhadora que a gente conheceu, ela é cheia de contradições e ela é contraditória. Nós vivemos uma sociedade complexa, né? Agora, na minha opinião, eu acho que, enfim, primeiro é o compromisso de classe, compromisso com a maioria da população e a compreensão de que o capitalismo é um sistema que cria muita injustiça e desigualdade, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, e acho que, enfim, a saída para a humanidade é a superação da sociedade capitalista. Essa é a minha compreensão. Não é de todos, né? Tem setores que acham que é possível um capitalismo menos desigual, enfim. Essa é uma luta política que tem que se dar no curso da disputa do país, né? E na construção dos partidos, das organizações. Acho que se a gente conseguir, para agora, unificar a esquerda, a centro-esquerda, para derrotar o Bolsonaro com um projeto de investimento público que reduza as desigualdades sociais, que gere emprego, que melhore as condições de vida da população e que barre essa barbarização que está em nosso país, acho que é razoável para a gente, enfim, seguir sonhando e seguir lutando por uma transformação mais consistente das relações sociais de produção no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta mais concreta agora. O que se define, o que é centro-esquerda? Seria quais partidos? Eu acho que a centro-esquerda é o Ciro. O PDT, o PSB é a centro-esquerda, a Rede é a centro-esquerda, né? Setores, talvez, do Cidadania esteja na centro-esquerda. E tem algumas figuras da centro-esquerda no PMDB. Se a gente for falar só de partido, claro, né? Você pegar um Requião, é uma pessoa de centro-esquerda, né? Você tem setores sociais na sociedade, não é só nos partidos, né? Também na sociedade organizada. Nós temos que fazer uma aliança com o povo, com todos aqueles que não aguentam mais o desmonte do Estado. Nós vamos fazer uma aliança, na minha opinião, daqueles que sabem que o neoliberalismo não tem mais nada para oferecer para o nosso país. Enfim, então, são questões que, nesse momento, é possível, talvez em outros momentos não, né? Mas, nesse momento, não só é possível, como é necessário. A direita, esse novo centro, que tão particularmente se fala todo dia, é a velha direita, né? Nós sabemos que de centro não tem nada. Mas eles deram um golpe em 2016 para derrubar um governo democraticamente eleito, com o qual eu tinha divergências, o governo da presidenta Dilma. Deram um golpe para tentar viabilizar a chegada à presidência da República de uma força da direita tradicional, PSDB, DEM, MDB. E eles foram ultrapassados pela ultradireita, foram ultrapassados pelo Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro e a extrema-direita estão comendo a velha direita por fora. Então, eles também têm interesse, a representação política do capital no Brasil ainda é a de mais confiança do capital financeiro, em particular, desses velhos partidos. Eles têm interesse. Agora, nós sabemos como aconteceu em 2018, muitos que se dizem centro, na hora H vão votar no Bolsonaro, vão apoiar o Bolsonaro, porque não querem a vitória de um projeto que tem origens na classe trabalhadora, ainda que seja bastante moderado, ainda que tenha, enfim, como perspectiva um reformismo fraco, ainda que tenha como perspectiva uma convivência, enfim, com políticas neoliberais. Sim, e você falou que questão da disposição de luta, né? Acho que você já respondeu, que se aprofundasse. A questão do PSB e a questão do PTT, a questão da rede, tipo, eles estariam dispostos,
dispostos, e aqui eu também incluiria o PT e o PCdoB, estes estariam dispostos a travar uma luta até o final? Uma luta até o final Contra o governo. Olha, eu acho que todos esses partidos, esses setores que vocês citaram, são oposição ao governo Bolsonaro, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Ciro faz oposição ao governo Bolsonaro, que o PSB, pelo menos a liderança do PSB mais autêntica, faz oposição ao Bolsonaro, como o PT e o PCdoB são oposição ao Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma. E acho que estão buscando, sim, construir uma alternativa para derrotar o Bolsonaro. Acho, aí eu falo em meu nome próprio, a anulação do julgamento viciado do Sérgio Moro, da Lava Jato, né, que era um instrumento de fora, comandado aí por interesses escusos do país, a anulação do julgamento do Sérgio Moro e a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula é uma conquista democrática do povo brasileiro. E acho muito importante a possibilidade do Lula ser candidato. Acho que o Lula é o nome que consegue reunir mais forças para derrotar o Bolsonaro. E acho que todos os setores democráticos, progressistas, da centro-esquerda e pessoas de esquerda, como eu me coloco, acho que a gente tem um desafio, sim, que é apoiar o Lula. E que é, claro, debater com ele um projeto. Né? A gente quer discutir um projeto, a gente quer discutir qual é o papel do Estado, a gente quer discutir investimento público, nós queremos discutir a erradicação do analfabetismo funcional, nós queremos discutir pleno emprego, nós queremos discutir serviço público, nós queremos discutir a revogação do teto de gastos, nós queremos discutir a volta dos direitos trabalhistas que foram subtraídos com a reforma trabalhista, nós queremos discutir o direito à aposentadoria, à proteção social. E acho que é possível fazer isso. A gente está vendo agora uma figura como Joe Biden, que por 40 anos era um dos mais à direita do Partido Democrata. É uma figura que jamais, em nenhum momento, se colocou no campo mais progressista do Partido Democrata. E está fazendo um governo que, a princípio, pelo menos internamente, nós sabemos que para fora a política externa dos Estados Unidos é uma política imperialista, é uma política expansionista, é uma política de agressão aos povos, mas internamente o Joe Biden está desenvolvendo um programa, um projeto bastante diferente do que se esperava, ou pelo menos da parcela mais moderada ou mais à direita do Partido Democrata. Então, é possível, sim. E eu acho que esses partidos que você citou são muito importantes. Eu quero ver numa aliança o PSB, o PDT, a Rede, o PV, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSTU, o PCB, todos os setores, né, todos os setores que têm ligações com a classe trabalhadora e aqueles que, enfim, são mais da centro-esquerda, mais da chamada social-democracia, acho muito importante. Nós estamos num momento muito grave. Sim. Ô, Índio, qual que é o seu balanço que você faz da CUT no último período? Olha, eu acho que os companheiros da Central Única dos Trabalhadores têm buscado dar sua contribuição também na construção da unidade, né? A gente tem críticas, tem diferenças, mas a gente procura fazer esses debates nas instâncias do movimento, nas instâncias das entidades de base. São companheiros de luta. Nós saímos da CUT, eu fui da direção da CUT nos anos 90, nós saímos da CUT lá atrás, na primeira década do ano 2000, porque a CUT estabeleceu uma relação com o governo na época que a gente tinha divergência. Mas a CUT ainda é a maior central sindical do país, ainda representa boa parte da classe trabalhadora. Há sindicatos mais dinâmicos e há sindicatos com maior dificuldade, assim como há também nas outras centrais sindicais. Eu tenho respeito pelos companheiros, ainda que a gente tenha diferenças políticas, de método,
em diversas questões. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouco, né, como que está sendo a atuação da Intersindical nesse momento de pandemia, né, qual está sendo a colaboração da Central Sindical com os trabalhadores? Olha, nesse momento a gente tem buscado, primeiro, estimular a solidariedade ativa, né, com a parcela da classe trabalhadora que está completamente alijada das condições mínimas da sobrevivência. Por outro lado, a gente tem buscado também dar toda a nossa contribuição na luta por essas três questões que nós achamos que é muito importante. Auxílio emergencial de R$600 é a garantia mínima em que a gente pode ter, pelo menos teve nos primeiros 3, 4 meses do ano passado, quando a gente conquistou isso no Congresso Nacional, chegada para 63 milhões de pessoas, um recurso, enfim, que é pouco, que era insuficiente, mas que permitiu que as pessoas pudessem ficar em casa. Esse dinheiro é muito importante para quem recebe, mas ele é fundamental para o pequeno comerciante, ele é fundamental para a economia popular e ele é fundamental para o conjunto da economia brasileira. Então, a Intersindical girou boa parte da sua ação para a defesa do auxílio emergencial, né? Em geral, boa parte dos, digamos, beneficiários desse auxílio emergencial, ele não está na base dos nossos sindicatos. É a classe trabalhadora desempregada. Mas esse é o papel de uma entidade dos trabalhadores, buscar lutar por aqueles setores mais vulneráveis do nosso povo, né? A defesa da vacina. Nesse momento, o governo busca aprovar uma reforma administrativa no Congresso Nacional, que vai piorar ainda mais o serviço público e atacar ainda mais o funcionalismo, né? Então, querem acabar com a estabilidade do emprego e mais do que isso, né? Na verdade, o que a reforma administrativa faz é abrir qualquer serviço público que hoje deve ser realizado por um ente público, seja pela administração direta, seja por uma empresa pública, por um empregado público ou por um servidor. Eles querem abrir isso para a iniciativa privada. Então, a Intersindical tem se dedicado também ao combate da reforma administrativa. Nós, enfim, tivemos uma atuação destacada aí na luta contra a reforma da Previdência, na luta contra a reforma trabalhista, na luta contra a terceirização, na luta contra a emenda constitucional 95. Também tivemos uma atuação no processo eleitoral, no combate ao seu Jair Bolsonaro, porque nós já imaginávamos, enfim, o Bolsonaro nunca escondeu, né, dos setores mais atentos da classe trabalhadora. Agora, a maioria da população, ou pelo menos o nosso sistema, levou à vitória de um sujeito como esse, de um genocida. Então, a nossa atuação nesse momento tem sido, primeiro, dar esse combate por essas medidas emergenciais. Além do Fórum das Centrais Sindicais, a Intersindical participa fortemente da construção da Frente Povo Sem Medo, juntamente com o MTST. A Intersindical foi, no início ali, uma das mais importantes entidades para, enfim, botar de pé a Frente Povo Sem Medo. A gente tem uma atuação bastante importante, a gente busca dar a nossa contribuição na construção da Frente Povo Sem Medo e também buscamos dar a nossa contribuição na unidade entre a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que são organizações aí que, se a gente pegar essas duas frentes, mais o Fórum das Centrais, abarca quase que 80% dos movimentos sociais organizados e mais dinâmicos do nosso país. Sim, Índio, eu queria perguntar em relação à questão do trabalho remoto, né? Que é uma questão que eu acho que tem que ser discutida, né, dentro dos sindicatos. Como que a Intersindical tá lidando com isso, né, para poder mobilizar os trabalhadores? Porque é algo que desmobiliza, né? Cada um está na sua casa e com isso fica mais complicado de organizar a classe. Sem dúvida, né? O sindicato, a força do sindicato veio dessa atuação coletiva, num ambiente coletivo, inclusive num ambiente que cria identidade, que cria
uma certa, enfim, relações de camaradagem que é fundamental para a luta sindical, para a luta coletiva. Então, esse trabalho à distância, existem várias formas, né? Tem o home office é uma coisa, enfim, o teletrabalho é outra. Nós estamos numa situação, claro que na pandemia, enfim, é muito mais difícil, né? Porque, primeiro, não pode ter aglomeração, a gente, enfim, tem que tomar todas as medidas para a garantia da saúde das pessoas. Eu sou bancário e professor também. A minha categoria bancária foi uma das categorias aí mais afetadas pelo home office, né? Ou mais afetadas, ou digamos, um setor da categoria que está em casa, né? Trabalhando à distância. Os nossos sindicatos buscaram debater isso com a patronal, a categoria bancária, o movimento sindical bancário é muito unificado, enfim, se reúne numa negociação nacional, toda a negociação, todo o processo negocial é feito nacionalmente pelos diversos trabalhadores dos diversos sindicatos, e a gente conquistou aí algumas questões que são fundamentais. Agora, é claro, cada categoria tem uma realidade, né? Uma coisa é o trabalhador da universidade, é o técnico da universidade, né, que tem uma condição. Outra coisa são os trabalhadores da área da saúde. Outra coisa é o trabalhador da indústria, que tem pouco trabalho à distância. Enfim, aí a busca que a gente tentou, enquanto central, foi estimular a luta das entidades de base para a melhor maneira de fazer esse enfrentamento. Uma das questões, Guilherme, foi que as empresas, em geral, queria ou ainda quer que o trabalhador trabalhe de casa e assuma os custos. É o custo com energia elétrica, é o custo com equipamento, né? É o custo com a internet. Isso é uma questão que, enfim, todas as nossas entidades buscam tal tratamento. A outra questão é a diversidade das condições de moradia. Uma coisa é você trabalhar de casa para quem tem uma casa que não é precária, né, que tem um ambiente na sua casa que você possa desenvolver o seu trabalho. Outra coisa é você ter que trabalhar de casa sentado na cama, olhando para baixo com o computador no colo. Isso vai te levar ao desenvolvimento de doenças ocupacionais, isso vai te trazer problemas. Uma coisa é você mora numa casa ampla, o trabalhador e a companheira, ou sozinho. Outra coisa é quando tem vários filhos, quando a família é grande. Então, há muitos aspectos envolvidos nessa questão do home office e também o trabalho remoto, que não é só dessa forma, né? Acho que um desafio hoje, Guilherme, talvez com isso a gente termina, é a gente buscar o conjunto da classe trabalhadora e das organizações uma resposta para esses milhões de pessoas que hoje estão submetidos a todo tipo de exploração no trabalho por aplicativo, das plataformas de aplicativo, que é um desafio do conjunto da classe trabalhadora. Não é apenas do entregador do iFood ou do motorista de Uber. O desafio é do conjunto da classe trabalhadora e de todos aqueles seus aliados. Sim, eu queria te perguntar a questão das políticas federais nos últimos 5 anos. De que forma isso está atrapalhando, né, o sindicato? Nos últimos 25 ou 5? 5 anos. Mudou muito, né? Mudou muito. Nós tivemos, enfim, primeiro a tentativa de aprovar o projeto da terceirização irrestrita, depois a reforma trabalhista, reforma da Previdência, a questão do investimento público. Mudou bastante, né? Em particular a reforma trabalhista, porque boa parte da reforma, até por um discurso do setor conservador, de que há uma campanha aí é nos últimos 25 anos, não é nos 5, né? Pelo menos há 40 anos, que é uma campanha mais aberta ou menos aberta contra os sindicatos. Ali desde o início dos anos 80, logo após, particularmente, a vitória da Margaret Thatcher na Inglaterra, do Reagan nos Estados Unidos, e mesmo aqui no Brasil, enfim, há uma campanha pesada contra os sindicatos, né, contra o movimento sindical e contra os sindicatos.
Então, se consolidou no imaginário de uma parcela da população, claro que nem toda, né? Nem todo mundo, enfim, abstraiu a história do nosso país, mas se construiu uma ideia dos sindicatos absolutamente equivocadas, né? As nossas universidades, as nossas escolas e o nosso povo não sabe que o direito às férias é uma conquista, que o direito ao sábado e o domingo remunerado é uma conquista dos sindicatos, né? Que o direito a uma jornada regulamentada na carteira de trabalho é uma conquista dos sindicatos. Enfim, que todos os direitos que nós temos, inclusive aqueles que a gente não pediu, como o fundo de garantia por tempo de serviço, por exemplo, né, que foi trocado pela estabilidade do emprego, são conquista dos sindicatos. O 13º salário é uma conquista dos sindicatos. Enfim, não há nada, não há nenhum direito sequer no nosso país que não seja conquista da luta coletiva. E os mecanismos de proteção social no Brasil e no mundo, eles têm uma particularidade, que ele sempre se deu através do trabalho. Então, é o trabalho a porta de entrada para o acesso à maioria dos direitos sociais trabalhistas, e não apenas os trabalhistas, mas o conjunto dos direitos, a porta deles sempre foi o trabalho. Então, o movimento sindical e os sindicatos têm um peso fundamental para essa questão. Então, nos últimos 5 anos, o que a gente viu no país é uma agenda não apenas subliminar, mas é uma agenda absolutamente de ataque brutal ao movimento sindical, né? Seja pelo Congresso Nacional, pela mídia. A mídia sempre fez o papel dela, né? Mas também, os últimos 5 anos, nós tivemos o governo federal, o Congresso Nacional, o STF também. O STF passou tudo lá, né? Eles consideraram tudo aquilo, esse conjunto de deformas contra os trabalhadores, eles consideraram que isso é normal, né? Quiseram introduzir o vale tudo contra o povo trabalhador. A situação é essa que a gente vive hoje. Eu acho que nós chegamos num ponto em que é necessário a unidade mais ampla possível para a gente reverter esse processo. Eu sou otimista nesse aspecto, né? Mas não tenho ilusão nenhuma de que, se a gente não unificar o mais amplo espectro dos setores progressistas e que tem compromisso com os trabalhadores, nós vamos ver que o buraco é ainda mais embaixo, né? A situação pode piorar ainda maior. Nós estamos diante da barbárie. Nós precisamos voltar aí para a sociedade de direitos. Sim, você falou de uma agressividade contra os sindicatos. Você percebe que com o governo do Bolsonaro isso aumenta? Guilherme, não é que aumenta, isso chega... A questão é a criminalização pura e simples, né? O governo não recebe o movimento sindical, o governo... eles acabaram com o Ministério do Trabalho, ainda antes do Bolsonaro, né? Simplesmente não está na pauta do governo nenhuma discussão com o movimento sindical, né? Acabou com a principal conquista do movimento sindical dos últimos tempos, que era a lei do salário mínimo, lei de valorização do salário mínimo, que foi uma conquista do movimento sindical, foi fundamental. Fundamental. A classe média não sabe a dimensão da importância do salário mínimo. Eu sou de uma família, Guilherme, muito pobre. Eu fui o primeiro a chegar na 5ª série da minha família. Hoje eu vejo e fico feliz, né, porque eu vejo muitos amigos aí que vieram de famílias mais humildes e fui o primeiro a chegar na universidade. Não, eu fui o primeiro a chegar na 5ª série, né? Minha família, meu pai trabalhou em condições análogas ao trabalho escravo, poucos anos, muito poucos anos antes de eu mesmo nascer. Então, a gente sabe qual é a importância de ter um emprego, de comer todo dia, né? Isso, uma parcela da classe média não sabe. Mas quem já viu os seus pais chorarem por não ter o que colocar na mesa na próxima refeição, sabe da importância de um salário mínimo, sabe da importância de todo mês receber aquele saláriozinho, que é pouco, né? Que sempre foi insuficiente, mas garantia o mínimo da sua dignidade humana
que é o que pressupõe o artigo 1º da Constituição Federal, né? Sim, a Intersindical luta pelo salário do DIES, salário mínimo estabelecido pelo DIES? Sim, sempre. Esse é um parâmetro nosso fundamental, né? O DIESE é um instituto dos trabalhadores, fundado pelos trabalhadores, mantido pelas entidades sindicais, é a nosso think tank de conhecimento, de estudo, de levantamentos, e o DIESE faz o cálculo do salário mínimo necessário a vida toda. Desculpa aqui que está muito seco. Então, a Intersindical defende, sim, o salário mínimo do DIESE, e sabemos do quanto é importante ter esse parâmetro, né? O que é fundamental para uma família de 4 pessoas receber para ter uma vida minimamente digna, né? E sempre defendemos o mínimo do DIESE. Mas também não abstraímos da importância de atuar para elevar esse salário mínimo que a gente tem. Eu me lembro, Guilherme, não faz muito tempo isso, eu já era um veterano no movimento sindical, onde boa parte das organizações, a mais radical que você imaginar, ou pelo menos pseudo-radical, né, o que se autoproclama radical, defendia um salário mínimo de 100 dólares, quando o dólar era R$1. Né? Quando o dólar era no máximo R$2. Então, nós tivemos um processo de valorização do salário mínimo que foi muito importante nos governos presididos pelo PT. Isso não é menor, isso é muito importante. Foi talvez a principal política pública que a gente teve no país, porque, enfim, é o que referenda, né, o ganho, a remuneração de milhões e milhões de pessoas. Sim, e quais greves que a Intersindical tem colaborado de maneira geral e qual o balanço que você tem dessas mobilizações? Olha, Guilherme, nós já estamos há 1 hora aqui, eu tenho um outro compromisso. Veja só, as greves, nós estamos com um desemprego altíssimo que nós temos, a greve ela se torna uma dificuldade cada vez maior. Né? O desemprego é o maior mecanismo de controle social. Então, o desemprego que veio sendo desencadeado no Brasil, ele não é por acaso, ele é um projeto, você sabe disso. Né? E se projeta um desemprego alto exatamente para conter a organização dos trabalhadores e impedir que os trabalhadores, de alguma forma, impedir mesmo que os trabalhadores se organizem para lutar. Então, o número de greves caiu bastante no último período, né? Porque com o desemprego desse, particularmente no setor privado, o trabalhador olha para o lado e ele vê lá fora que tem 200 lá fora que trabalharia por aquele salário, ou até menos que aquilo. Então, o desemprego é uma tragédia para a organização sindical. Se a gente pegar aí os levantamentos do DIESE do número de greves, a gente vai verificar a diminuição disso. Agora, a Intersindical, ela estimula todas as formas de luta, inclusive a greve, que é o principal, nas categorias onde a gente está inserido. Né? Então, bancário, por exemplo, minha categoria fez greve de 2003 a 2017, todos os anos. Todos os anos, rigorosamente todos os anos. De lá para cá não conseguimos fazer mais, porque o trabalhador ficou mais recuado. Né? Mas a gente acabou de sair de uma greve agora dos trabalhadores da educação. Importante, uma greve heróica, uma greve muito importante desses trabalhadores que foi também estimulada pela Intersindical, pelas demais centrais. Então, a Intersindical defende a greve como um recurso fundamental dos trabalhadores. A greve é mais ou menos como o vendedor de chuchu. Se tem muito chuchu na época de chuchu, o preço do chuchu cai. Né? E se você quer fazer o preço do chuchu aumentar, você tem que tirar o chuchu do mercado. Então, a greve é um momento que o trabalhador fala, beleza, você quer que eu trabalhe? Eu trabalho. Só que por quanto? Por tanto.
A greve é um instrumento legítimo, necessário e fundamental para qualquer trabalhador garantir a sua dignidade e os seus direitos. Porque o patrão e as empresas visam lucro. Esse é o objetivo das empresas. Não existe esse negócio de papel social, responsabilidade social. Isso é discurso. As empresas visam lucro e o trabalhador vive da venda da sua força de trabalho. Então, a greve é aquele momento em que ele diz, bom, eu vendo a minha força de trabalho, só que eu quero um X. Por isso, a intersindical estimula, sim, e é um direito fundamental, é um direito que qualquer democracia tem que garantir esse direito. Infelizmente, com o desemprego alto, esse direito é pouco exercido. Por isso que a gente precisa de pleno emprego. Na época que o desemprego era 6%, e esse é um problema da direita aí que não aceita, eles não gostava de greve. Tá vendo? É greve toda hora. Eles aumentaram o desemprego, o número de greves reduziram. Nós queremos pleno emprego e o trabalhador ter condições de lutar por si só, né, de forma coletiva, claro, com as suas organizações para a melhoria das condições de vida. Maravilha, Edson, né, Índio. Então, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite. Foi boa a discussão. Espero que, né, com certeza trouxe uma contribuição aí para o canal também. Espero que também pode ter contribuído aí nos movimentos aí, onde que a Intersindical está na linha de frente, né? Seja essa discussão nossa e outras também. Então, né, quero agradecer e peço para você fazer as considerações finais. Guilherme, primeiro eu que agradeço aí o convite, para mim é uma honra aí, faço questão de sempre conversar aí com as pessoas que nos procuram, principalmente o seu canal, que eu sei que você faz aí um trabalho muito importante de levar informação, de fazer formação, de provocar o senso crítico. Então, eu fico muito agradecido, muito honrado por essa prosa que nós tivemos aqui. E nas considerações finais, nessa semana eu só poderia dizer que, apesar da pandemia, apesar dos riscos que, né, nós corremos hoje com a contaminação pelo coronavírus, é muito importante que a gente possa, com todos os cuidados sanitários, ir às ruas nesse dia 19 de junho para lutar pelo auxílio emergencial de R$600, para exigir a vacina já, para lutar em defesa do serviço público, contra as privatizações, contra a reforma administrativa e, claro, para interromper o mandato do genocida Jair Bolsonaro, porque a manutenção do Bolsonaro na presidência da República é o que dificulta hoje o enfrentamento da pandemia. Nós estamos chegando aí a 500 mil mortes, né, que é resultado da sabotagem do Jair Bolsonaro às orientações da ciência. A manutenção do Bolsonaro hoje na presidência da República é o que dificulta um projeto de geração de emprego e renda, é o que dificulta socorro às micro e pequenas empresas que estão quebrando, é o que dificulta a solução para a crise sanitária, para a crise social, para a crise econômica e para a crise política. Por isso, só posso dizer, fora Bolsonaro. Exatamente, muito bom. Então, Edson, mais uma vez, muito agradecer por você ter aceitado o convite. Quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, de tudo um pouco, né? No YouTube. Curta esse vídeo no YouTube. Também curta outros vídeos que o canal, né, produziu, né? Curta a nossa página Mesa de Debates no Facebook, né? Compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos e siga a gente no Instagram para poder tentar fortalecer esse projeto, um projeto independente, né? E para fortalecer esse projeto precisa, né? Precisa disso, né? Nós que não recebemos nenhum tostão nem de empresas privadas e nem do dinheiro do Estado, então, né, então é importante, né, essa colaboração. Então, quero agradecer a todos e está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates e fique atento à nossa programação. Até a próxima, pessoal. Fui.